em homenagem à gravata azul. Aliás, a gravata dele é uma homenagem à Argentina, então nós vamos falar sobre a Argentina, porque o presidente do nosso país vizinho, o Javier Milei, de quem o Piperno é um grande fã, entregou um amplo pacote de medidas ao Congresso do país. O projeto foi denominado como Lei de Bases e Pontos para a Liberdade dos Argentinos. Gostou do nome, Piperno? Informalmente conhecido lá como Lei Ônibus. É verdade. E conta com 664 artigos, mas ficou conhecido como Lei Ônibus. Pelo amplo leque de reformas que apresenta. É uma explicação. Não é assim, você só fica debochando também. Entre elas, a medida que prevê estado de emergência e mudanças em diversas áreas, incluindo o fim das eleições primárias, alterações na forma de eleger deputados, uma nova forma para financiar os partidos políticos, aumento da pena para manifestantes contra o governo e mais desregulação na economia. O estado de emergência vale para temas econômicos, financeiros, fiscais, seguridade social, segurança, defesa, tarifas, energia, saúde, temas administrativos e sociais. Até o dia 31 de dezembro de 2025, 2 anos, né? Portanto, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. E aí, Fábio Piperno? Bom, a Lei Ônibus. A Lei Ônibus mais os artigos do DNU, que é o Decreto de Necessidades Urgentes e tal, juntando tudo isso, dá mais ou menos uns 1.000 pontos, né? Então tem 664 que você citou, mais 300 e tantos lá do DNU, então são mais ou menos 1.000 artigos com mudança. 997 a mais do que o Ministério da Fazenda anunciou para a economia brasileira, tá 997. vendo? Porque foram 3 só hoje, né? Ou seja, tem um vasto calhamaço lá, tinha 300 e tantas páginas agora. Tem tudo isso aí que você falou, muita coisa que dá para a gente discutir uns 5 programas aqui. Só que assim, o mais grave e que os argentinos estão discutindo demais é exatamente o tópico que concede, ou pelo menos concederia, se for aprovado isso, ao presidente Milei um poder praticamente autocrático. Ou seja, ele teria até dezembro de 2025 o poder de autocraticamente aprovar projetos sem passar pelo Congresso, caso ele tenha lá dificuldade. E isso seria estendido, poderia ser estendido até dezembro de 2027. Então, vejam, vamos imaginar o Brasil. Vamos imaginar se amanhã, depois, o presidente Lula falasse o seguinte: eu vou baixar um decreto aqui que me permite autocraticamente aprovar o que eu quiser até dezembro de 2025, porque o Brasil vive uma situação difícil, não está fácil negociar lá com o Congresso, então até dezembro de 2025 eu vou poder, na canetada, aprovar o que eu bem entender. E se eu achar que é pouco tempo, eu posso estender isso até dezembro de 2027. Qual seria o nome que a gente daria para isso? Olha, Piperno, eu discordo totalmente da sua análise desse sentido. Não eu vejo... O decreto é esse. Não é. Não. Esse tópico é. Não é. Então explica. É. Tá bom. Vou colocar, mas vamos lá. Vamos lá. Deixando bem claro para quem está acompanhando aqui o 3 em 1. Se trata de um projeto de lei. Esse projeto de lei, da forma como você está falando, a pessoa que está acompanhando vai pensar assim: poxa, ele veio com isso na canetada. Não! Ele mandou esse projeto de lei para ser apreciado pelo parlamento. Quem vai dizer se o governo federal da Argentina vai ter esses poderes é o próprio parlamento. Primeiro lugar. Não passar, plebiscito. Segundo, ele colocou, né, essas medidas, esses superpoderes, são apenas na área econômica, em poucos setores específicos. No sentido de mostrar que a Argentina, ela está passando, e não é novidade nenhuma para nenhum de nós, a Argentina está passando uma crise histórica. Ela já passou do fundo do poço, como bem colocou o Aros aqui, o fundo do poço tem subsolo na Argentina. Subsolo, já está no G2. Já está no G2. É impressionante a crise da Argentina. Então, precisa de um presidente da República que apresente isso, que apresente propostas corajosas, algumas delas até antipáticas, mas para tentar dar um fim nessa decadência que a Argentina está vivendo. Eu analiso honestamente
todos esses pontos que eu tenho visto. Ontem eu fiquei batendo os 600 artigos da lei ônibus que você colocou. Rapaz, eu concordo. Quem deu foi ele. Sim, é verdade. Eu concordo com a grande maioria, porque você vê ali, são pontos que visam a racionalizar o Estado argentino e que vai ser apreciado pelo parlamento. O parlamento, não tenho dúvida, vai aprovar muita coisa, vai desaprovar outras e se grande parte do que foi apresentado for colocado em prática, eu vou dizer uma coisa para você, Milei vai fazer história na Argentina, tirando a Argentina do fundo do poço. Mas para isso ele vai ser chuchuquito? Primeiro do Congresso, ou ele vai comprar e fazer a articulação do jeito que tem que ser? Qual vai ser a leitura? Chuchuquito ou espertito? Eu acho que ele não vai conseguir comprar, até porque há partidos muito hostis, e inclusive hoje eu já vi gente da União Cívica Radical falando não. Aliás, o governador de Buenos Aires, o Axel Kicillof, reeleito por sinal, falou que o Milei precisa trabalhar, precisa parar com esse falatório, precisa trabalhar. E, na verdade, ele vai tentar, enquanto o Congresso analisa ou passa por, como se fosse aqui os nossos, como que é, enfim, a medida provisória, tá. Passa e já coloca em vigência isso. Então, quando ele fala em colocar já em vigência esses quase 1000 artigos, o Congresso vai discutir, depois pode vetar e derrubar e tal. Né? Isso significa que, nesses aí de matéria econômica, que ele autocraticamente vai poder exatamente impor ou não, aprovar ou não, ele já, inicialmente, já vai, inclusive, se autoatribuir esse tipo de poder. Mas quem vai decidir isso é o Congresso Nacional. Pode derrubar depois. Legitimamente é o Congresso Nacional. Um ponto, hein? Com uma convocação já feita pelas centrais sindicais de greve geral a partir do dia 24 de janeiro. Tem este elemento ainda de causa aí. Que é justamente esses setores peronistas acostumados a mamar no Estado peronista, né? Esses setores, evidentemente, não querem deixar isso passar em branco. Não vão perder o seu espaço, perder as vantagens que conquistaram com anos e anos de peronismo. Então, vão fazer de tudo para que Milei se enfraqueça, para que suas medidas não sejam aprovadas. Agora, quando você analisa friamente as medidas que estão sendo tomadas e que estão sendo tomadas seguindo as 4 linhas, como gostava de dizer Bolsonaro, são medidas que são totalmente legítimas, vão ser apreciadas pelo parlamento, é natural do jogo político, né? Um quer vender, o outro quer comprar, quem quer vender melhor, quem quer comprar quer pagar menos, faz parte da disputa política, mas isso vai ser apreciado no parlamento. Tem uma série de ideias. Essa questão eleitoral, honestamente, o processo eleitoral na Argentina é uma jabuticaba do tamanho do mundo, né? Você tem as PASO, você tem votação em cédula, o partido confecciona a própria cédula, você tem a votação no partido e não no candidato, quer dizer, você em lista, você tem uma série de situações que a própria população argentina discorda. O que ele fez? Está colocando isso num projeto de lei que vai ser debatido. Se for aprovado, excelente. Se não for aprovado, paciência. Não, paciência não. Aí ele vai tentar via plebiscito. Aí já falou. Quer dizer, se vai, não sabemos, mas ele já disse que isso foi colocado pelo porta-voz, foi colocado de uma forma política, mas até agora ninguém apresentou nada preto no branco. Porque não teve votação ainda. Sim, mas isso, volto a falar, é instrumento de pressão. Da mesma forma que o governo federal aqui no Brasil é cheio de falar, não, mas nós ganhamos a eleição, o projeto do presidente Lula é o projeto que ganhou a eleição, o legislativo tem que entender isso. Faz parte da disputa política. Esse vai lá, derruba, acabou. Eu acho pouco inteligente também, da mesma forma que eu acho pouco inteligente o anúncio do ministro Haddad hoje. Mas isso faz parte da disputa política. Da mesma forma que, por exemplo, aqui no Brasil seria uma aberração alguém, qualquer que fosse o governo estadual, federal e tal, apresentar um pacotaço que tem lá entre os seus artigos aumento de pena para manifestantes. Quer dizer, o sujeito vai para a rua e corre o risco de ser preso. Mas daí você não acha que aí é papel do Congresso, nesse caso, separar o joio do trigo? Aquilo que, na tua leitura e de muitos, é um excesso, está ali como um penduricalho e foi colocado
como um preciosismo do presidente. Claro. Aqueles que fazem essa leitura podem ir lá e derrubar. O Congresso não precisa aprovar as 600 medidas, as 1000 medidas. Ele pode ir lá e aprovar 100. 5 se forem só as 5 que importam. Perfeito, o Congresso tem que ir lá e derrubar isso. Isso não está em questão. O fato é que isso é coisa de DNA fascista. Ou seja, você vai protestar contra o meu governo, você corre o risco de ser preso. Não, você vai me Da mesma forma, é o seguinte, Congresso, eu quero o poder para baixar decreto. Assim, agora autocraticamente e tal. Eu quero ter poderes para governar de forma autocrática. Tá lá. Mas o Congresso não vai passar um negócio desse. Olha, eu vou convidar Aros, Piperno, eu vou convidar vocês dois para nós três irmos para Buenos Aires no dia 24 de janeiro para a gente ficar olhando essa manifestação. E aí a gente vai ficar olhando essa manifestação na calçada ali, olhando a banda passar. Vamos ficar de olho quem é que está nessa manifestação, se é o trabalhador, se é a dona de casa, se é o estudante, ou se é o sindicato, se é o movimento peronista, se é o movimento político organizado. Isso é um absurdo. Vai na manifestação quem quiser, seja o sindicato, seja a associação de bairro. Black Blocs tem que ir pra cadeia, quem queima pneu tem que ir pra cadeia, quem depreda patrimônio público tem que ir pra cadeia. Quem não tem que ir para a cadeia é a pessoa que faz a manifestação democrática, como você colocou ontem, de levantar o seu cartaz e dizer fora Milei. Essa é uma manifestação democrática. Essa é. E o cara que fizer isso agora, se passar... Não vai, não. Esse pacote... E, aliás, pera lá. Não. O cara que fizer isso agora, ele já pode ser preso. De forma alguma. Baixaram lá o decreto que não pode ir para a rua fazer isso. De forma alguma. Se ele fizer isso na calçada, tudo bem. Se ele for para a rua, ele pode ser preso. O que você não pode é atrapalhar a vida cotidiana da cidade. Ou seja, é um eufemismo para dizer o seguinte: manifestante não pode ir para a rua. Não. É um eufemismo, claro que é, Cristiano. De forma alguma. De forma alguma. O que não pode ter é Black Blocs, o que não pode ter é piquete, é botar fogo em pneu. Então é o seguinte, se aparecer, por exemplo, se acontecer algo semelhante ao que a gente vê aqui em São Paulo, 2 manifestantes tomarem as 2 faixas da Avenida Paulista e se manifestarem pacificamente, o que vai acontecer lá? Pacificamente nada, não tem problema nenhum. Ele vai poder ir para a rua pacificamente? É que se você encontrar um grupo de 3 pessoas que não seja ligado ao movimento peronista e que vai fazer uma manifestação pacífica, eu te dou um prêmio. Porque não existe. É só esses movimentos. Seja peronista ou não, isso aí, você já está querendo impor, assim, uma cláusula seletiva. Não é, mas é uma cláusula de seletividade. O peronista não pode. Você tem um movimento ali que é um movimento organizado para criar balbúrdia. E a gente não pode fazer com que o país inteiro vire refém de grupos que estão acostumados a mamar no poder na Argentina. Ou seja, você já está partindo da premissa de que um determinado tipo de manifestante ele não pode ir para a rua porque ele vai lá para fazer balbúrdia ou atrapalhar o Ele não pode queimar pneu, ele não pode tacar pedra em loja, isso ele não pode. Ninguém pode. Agora, levantar o cartaz, que nem você colocou ontem, olha, não tem problema nenhum. Se eu, brasileiro, resolver, no dia 24, pegar um avião e ir para lá, engrossar a manifestação, pegar esse cartaz de Fora Milei, ir para a rua, no meio da rua, eu posso. Não tem problema nenhum, desde que você não atrapalhe o fluxo, não atrapalhe o trânsito, não gere caos. Agora, a pessoa... Manifestante não pode atrapalhar o trânsito. Sabe por quê, Piperno? Sabe por quê? Aqui no Brasil pode, lá vamos imaginar, é muito fácil falar isso, agora vamos imaginar se todo dia você acordasse de manhã, saísse da tua casa, tivesse lá pneu queimado na frente da tua rua, você não pudesse ir para trabalhar. Outra coisa. Mas é o que está sendo, é o que acontece na Argentina, é piquete. Pessoa física, ir para a rua com um cartaz lá, você não encontra ninguém quer. Ninguém quer. Está todo mundo apoiando o Milei. As pessoas normais estão apoiando o Milei. Todo mundo é um exagero. Tinha gente protestando lá. Calma aí. Quero saber o que... Para terminar. Definição de pessoa normal, que eu também não consigo. Não. As pessoas que não têm uma ligação umbilical com o peronismo, de uma forma geral, estão apoiando o Milei. Pessoa que tem ligação umbilical com o peronismo, então não é uma pessoa normal. Não é. Eu usei parênteses no normal. A pessoa, quem está defendendo esse tipo de posição que você está defendendo, são só aqueles que mamaram no governo peronista por muito tempo e não querem ver acabar as suas benesses. Por conta disso, ele perdeu o direito de ir para a rua. Ainda não, porque o Congresso vai avaliar isso.